O arroz. O arroz, um dos alimentos mais antigos e essenciais do mundo, tem uma história rica e multifacetada que se estende por milhares de anos. A origem e a disseminação do arroz são centrais na história da agricultura, da economia e da cultura de muitas civilizações. Origens e primeiros cultivos. Origens na Ásia. O arroz, Oryza sativa, tem suas raízes na Ásia, especificamente na China. Evidências arqueológicas indicam que o arroz foi domesticado no Vale do Rio Yangtze por volta de 7000 a.C. A partir daí, o cultivo do arroz se espalhou para outras partes da China, Índia, Sudeste Asiático e Japão. Variedades de arroz. Existem duas subespécies principais de arroz, Oryza sativa japonica e Oryza sativa indica. A subespécie japonica é geralmente cultivada em áreas mais temperadas, como o Japão e a Coreia, enquanto a indica é mais comum em regiões tropicais, como a Índia e o Sudeste Asiático. Disseminação global. Entrada no Oriente Médio e África. A disseminação do arroz para o Oriente Médio e África começou por volta do século IV a.C. Os comerciantes árabes desempenharam um papel crucial na introdução do arroz na África Oriental e no Mediterrâneo. Introdução na Europa. O arroz chegou à Europa através das invasões islâmicas na Península Ibérica, particularmente na Espanha, durante o século VIII. A partir da Espanha, o arroz se espalhou para a Itália e outras partes da Europa. Chegada nas Américas. O arroz foi introduzido nas Américas pelos colonizadores europeus no século XVII. Na América do Norte, particularmente nas Carolinas, o arroz tornou-se uma cultura importante, graças ao conhecimento e técnicas trazidos pelos escravos africanos. Usos culinários e culturais. Diversidade culinária. O arroz é um alimento extremamente versátil e é usado de diversas formas ao redor do mundo. Na Ásia, é a base de pratos como sushi no Japão, arroz frito na China e curry na Índia. Na Itália, o arroz é o ingrediente principal do risoto, enquanto na Espanha é essencial para a paella. Simbolismo e cultura. Em muitas culturas asiáticas, o arroz tem um profundo significado cultural e religioso. Na China, por exemplo, o arroz é um símbolo de vida e fertilidade. No Japão, o arroz é central em cerimônias religiosas e festividades. Evolução moderna e produção. Revolução Verde. No século XX, o desenvolvimento de variedades de arroz de alto rendimento e resistentes a pragas, como o arroz IR8, durante a Revolução Verde, aumentou significativamente a produção de arroz, ajudando a combater a fome em muitas partes do mundo. Tecnologia e agricultura sustentável. Hoje, técnicas avançadas de cultivo e tecnologia agrícola estão sendo empregadas para aumentar a produtividade do arroz e reduzir o impacto ambiental. Métodos como a SIRI, System of Rice Intensification, têm sido promovidos para uma produção mais sustentável. Impacto econômico. Importância econômica. O arroz é um dos principais grãos alimentares do mundo, sendo uma commodity essencial para muitos países, especialmente na Ásia. Grandes produtores como China, Índia, Indonésia e Bangladesh dominam a produção global. Comércio internacional. O arroz também é um produto crucial no comércio internacional, com grandes exportadores como Tailândia, Vietnã e Estados Unidos suprindo a demanda global. Desafios e futuro. Segurança alimentar. Com o crescimento populacional, a demanda por arroz continua a aumentar. No entanto, desafios como mudanças climáticas, escassez de água e pragas ameaçam a produção futura. Inovações em biotecnologia. Pesquisas em biotecnologia estão focadas em desenvolver variedades de arroz geneticamente modificadas para resistir a condições adversas e melhorar o valor nutricional, como o arroz dourado, que é fortificado com vitamina A. A história do arroz é um testemunho de sua importância vital para a humanidade, refletindo a adaptação e inovação ao longo dos séculos. De suas origens antigas na Ásia até seu papel central na alimentação global de hoje, o arroz continua a ser um pilar fundamental na nutrição e cultura mundial.